Você falou dos concretistas e falou dessa relação, né, da regra e da transgressão da regra, né? E a poesia passou a fazer parte da tua vida em vários níveis e agora ela faz parte no nível acadêmico também. Você está no mestrado e você está estudando poesia. E hoje você falou para mim que entregou a primeira versão do teu texto, da tua dissertação de mestrado, né? O meio acadêmico é um meio em que as regras muitas vezes são mais importantes do que qualquer outra coisa. Isso, no meu modo de entender, é um problema do meio acadêmico. E você está falando de poesia e de uma poesia que transgride a regra dentro da academia com uma dissertação de mestrado, né? Entre linhas de concreto, edição fidedigna e anotada de correspondência entre Afonso Romano de Santana e os ideólogos do concretismo, Décio Pignatari, Augusto de Campos e Haroldo de Campos, entre 1961 e 1978. Esse é o título da dissertação que você entregou hoje. É tão comprido que parece aquela inteira, né? Como que é estudar poesia que quebra as regras dentro da academia? Na verdade, você tem uma tradição grande disso, assim. Na USP, onde eu estou fazendo, mais na FEFELESH, claro, eu estou fazendo no IEB, que é o Instituto de Estudos Brasileiros, e a gente tem essa aproximação também de outras disciplinas. O IEB profundamente, ele é por vocação interdisciplinar. Então a gente ali encara a literatura, mas sempre também consultando a antropologia, a sociologia, enfim, as outras ciências que ajudam a gente a enxergar as possibilidades do estudo. E ali no IEB tem um ramo tem uma veia, né, de pesquisa que é muito importante, que é a de estudos epistolográficos, o estudo das trocas de cartas, de correspondências, principalmente do Mário de Andrade. O Mário de Andrade é o cara que mais se correspondeu com escritores no Brasil, disparado. E toda a correspondência dele foi parar lá no IEB. E quando ele pediu para que ficasse em segredo por alguns anos e tal, isso foi obedecido à risca, primeiro pela professora Teleancona Lopes e em seguida também pelo professor Marcos Antônio de Moraes, que é o meu orientador. E eles começaram a estudar a correspondência do Mário de Andrade, toda a conversa que ele teve com os escritores. Qual é a importância disso? Pelas cartas, pelas conversas que ele tinha com os autores, Drummond, Bandeira, Ribeiro Couto, diversos críticos, ele foi ajudando a formar as decisões que esses poetas e escritores em geral e críticos foram tomando para suas próprias obras. Então você tem ali um aspecto de bastidor. Você está vendo o que aconteceu por trás das obras. Isso ajuda muito, por exemplo, para o ensino de escrita, ilumina muita coisa. As decisões que um autor tem que tomar. O texto ele é muito mais do que o que está escrito ali, né, e é publicado. Isso é engrandecedor de tudo. E também humanizador, porque daí você vê que não é um raio que cai simplesmente, o cara se torna escritor. Tem um trabalho, tem uma dedicação. E se tem trabalho e tem dedicação, então, eu posso me aproximar, posso fazer também. Fica mais próximo da gente, isso é muito legal. Então, o estudo acadêmico ilumina questões. Tem uma fama também, tem um senso comum e tem verdade também com relação à complicação que se faz dos estudos na universidade. Mas não é gratuita. Às vezes as problematizações de assuntos iluminam questões. Não é que tudo aquilo
que é estudado e é publicado, né, se transforma em mestrado, doutorado e tal, absolutamente tudo vai ser genial e vai prestar até. Não, dentro da minha pesquisa tem coisa mais importante do que outra, mas iluminou alguma questão importante ali. Pronto, vamos se ater a isso. Para eu iluminar aquela questão que foi importante como um andaime, como um patamar para uma construção maior, né, é uma rede, é uma construção gigante que a gente faz, cada pesquisador em cada universidade. Então, vale a pena. E o método que às vezes tolhe também é necessário para dar algum guia, para que a coisa não se escape completamente. Eu tenho que me esforçar para fundamentar teoricamente alguma coisa, porque senão escapa para o achismo também. E é perigoso. Fica um monte de gente achando um monte de coisa. Não, eu entendo poesia dessa forma porque ela já foi estudada, existe uma fundamentação. Eu fui ler o Antônio Cândido e entendi por que ele chegou nesse pensamento. E o Otávio Paz, por que ele entende poesia dessa forma? E daí eu vou pegando aquilo. Umas coisas me encaminham melhor do que outras e tal, mas eu vou me estruturando. Então, o método na academia, que tolhe, claro, às vezes, porque é humano, às vezes cai em alguém que seja mais quadrado, que as coisas mais em caixinha. Sempre foi assim, né? E outros que são mais ousados. A gente tende a gostar dos mais ousados, mas os mais ousados também, às vezes, pisam na bola. Então, tudo é uma composição, né? Eu não me sinto tolhido, não. Eu acho que eu estou fazendo essa pesquisa, ela me engrandeceu muito. Eu sinto isso, pelo menos. Ela te engrandeceu como poeta? Não sei. Sabe assim, claro que eu tenho orgulho, eu gosto muito de ter feito os livros e tal, e eu acho que eu me sinto participando do jogo, sabe? O próprio Décio Pinhatari fala, você não precisa ser o Pelé para jogar bola. Não é porque, a frase dele é assim, não é porque teve o Pelé que você não vai jogar bola. Não é porque tem o Drummond que eu não vou escrever poema. Então eu escrevo, a gente publica e oferece, né, para as pessoas, para ver quem se identifica com alguma coisa ou outra ali. Eu tenho essa esperança, né, de traçar uma comunicação sensitiva com alguém, né, que é o leitor. O poema, a poesia só acontece nesse encontro do autor com o leitor. Não tem só o autor escrevendo, não acontece nada. Agora, eu me sinto mais, eu acho que eu ajudo mais a literatura quando eu atuo como professor. Eu ainda sou um iniciante como professor, mas na experiência que eu tive, eu senti isso muito claramente. E me sinto bem também como divulgador. Eu não diria, eu tenho formação de jornalista, mas hoje eu tenho uma função diferente do jornalismo, porque eu não estou investigando nem questionando muito as coisas, né? Mas como um divulgador, fazendo entrevistas, fazendo vídeos, escrevendo resenhas para o jornal Rascunho. Eu acho que eu ajudo mais a literatura nesse campo. E daí a formação acadêmica me ajuda muitíssimo como professor e como resenhista, como crítico, né? Como um iluminador, como divulgador da literatura. Agora, como autor, eu não sei. Você falou que a poesia só se faz poesia no encontro entre o poema e o leitor. Você pensa no leitor quando você faz poesia? Ou quando se pensa, como é esse leitor? É uma entidade espiritual? É alguém que você personifica? Ou a poesia é uma necessidade que no momento de criação prescinde do leitor? É complicado, assim, porque como a maior parte das coisas no mundo, isso é composto, absolutamente composto. Então,
é claro que não dá para não... se você está escrevendo algo que é para ser lido, você tem que estar considerando que será lido. Imaginar como é esse leitor, eu acho impossível. Porque a falta de controle do destino do texto faz parte da literatura. A partir do momento que você escreveu e publicou, aquilo sai da sua mão. A forma como vai ser lido é absolutamente pessoal. A pessoa cada um tem o próprio repertório, né, de vivência e de leitura, de educação, ou não, enfim, seja qual for a educação. Para que vai ler aquilo e vai suscitar ou não a poesia, vai emergir ou não a poesia naquela leitura, de acordo com tudo isso. Então, é tão composto que é incontrolável. Então, mas em que medida o autor pensa no leitor? Primeiro, vendo a si mesmo como o primeiro leitor do que escreve. Para mim funciona assim. Né? Para mim funciona assim. Você é o primeiro leitor. E claro que depois você vai recebendo feedbacks do que você escreve, aqui e ali, e vai ganhando um senso crítico, tal, alguma coisa você pode mudar ou não. Tudo influencia, absolutamente tudo influencia. Mas aí assim, é importante você saber que alguém vai ler aquilo e que precisa de um chão qualquer para acompanhar o que você está escrevendo, né? Mas é uma consideração que fica num canto aqui, mas não é alguém que você personifica. Claro, eu acho que é isso. É engraçado, Marcos, em algumas... ensinar, assim, sei lá, você falar sobre como é feito o lápis é mais objetivo, é mais material, né? Eu consigo falar das duas peças de madeira que vão ser prensadas em cima do grafite, que é feito de tal e tal forma. Agora, quando a gente fala de arte, tem elementos que não são assim tão diretamente inteligíveis, né? Então dá a sensação de que a gente está falando de alguma coisa que ninguém nunca vai entender. E é falsa essa sensação, porque todos nós temos a capacidade de entender o que é sensorial, o que é mais composto, que não é direto, né? Assim, isso mais isso dá nisso. É fácil, é só a gente ver a própria vida. A vida é muito composta, né? Quem influencia a gente, né? A gente pensa do jeito que pensa, por quê? Como é que forma? Foi tal pessoa que me fez pensar dessa maneira? Não, tem muita gente que influencia muitas situações, toda a vivência, então tudo é realmente composto. Eu gosto de bater nessa tecla, por mais etéreo que seja, porque eu acho mais verdadeiro. Estou chegando à conclusão que essa é a verdade, que as coisas não têm tanto controle, não é cartesiano, né? Como se costuma dizer. O complicado de sermos cartesianos o tempo todo e tentarmos lutar contra isso. Quem está acompanhando a gente também, André, é o Luiz Carlos Bezerra, né? O Dani Anderson, que foi meu aluno lá na Católica, a Thaís, da nossa sala, Thaís Lira, um beijo para a Thaís. Né? Beijão. Você falou dessa questão da composição, de como a vida é composta. Nós viemos do jornalismo, né? Trabalhamos juntos, chegamos a fazer o TCC em jornalismo juntos. Né? Foi uma fraude bonita. Há 25 anos atrás, né? Um trabalho do qual ainda bem que ele desapareceu, né? Não nos orgulhamos. Deixa eu te falar. E aí, a gente, por questões profissionais, a gente se distanciou e mesmo assim eu acompanhei a distância toda
a tua trajetória no jornalismo, e eu tenho a impressão, e aí você me corrige se é uma impressão equivocada, de que com o passar do tempo, o teu modo de fazer jornalismo, principalmente na TV Cultura e um tempo dentro da ESPN, era um jornalismo que permitia mais poesia no texto, que permitia um olhar um pouco mais literário. Quando que você percebeu que o jornalismo estava deixando de ser aquela técnica, aquela linguagem que pode nos engessar e estava admitindo no teu fazer do jornalista André Argolo a entrada da literatura e a entrada da poesia? Era mesmo uma fase de transição? Ou a minha impressão é totalmente equivocada? Não, tem a ver, sim. Vou tentar ser direto para não enrolar demais a pergunta, a resposta, né? Eu sempre gostei de escrever, muito, de criar e tal. E tive uma base ruim para quem tinha essa vontade. Então, assim, eu não lia muito quando eu era menino, não li muito na escola, enfim, mas escrevia. E não era muito incentivado. Nós somos de uma geração em que a escola estava no auge da desconstrução da ditadura militar. Ela tinha atingido o ápice da desconstrução. Quer dizer, a gente estudava língua portuguesa, que era gramática. A criação literária na escola era pífia. Pelo menos a minha foi. E eu acho que era um costume na época. As disciplinas foram encaixotadas para a gente não pensar muito, para a gente não questionar muito. Eram fazedores. Escrever bem era escrever corretamente na gramática, o que é uma bobagem. Bobagem mesmo. A gente tem que dominar a gramática para poder distorcer, para poder construir o nosso pensamento, que, aliás, a gente só pensa com palavra, né? Então, tem essa importância toda. Mesmo na faculdade de jornalismo, eu não era um bom leitor. Os incentivos que a gente recebia para ler literatura na faculdade não me pegaram, não chegaram em mim. Então, eu não era um bom leitor. Outros amigos nossos já eram leitores. Você já era um leitor, a Thaís era leitora, o Alessandro era leitor. Eu me tornei na faculdade um leitor de literatura. Até então eu era um leitor de futebol. Eu só lia sobre futebol. É engraçado, né? Eu fui para a faculdade por causa do futebol. Mas, e é isso que você está falando, assim, dos modelos, das influências. Outro dia eu comentei com o Marco Antônio Abreu, né, o titio Marco Antônio, né, ou para nós o Psico, né? Eu lembro dele na faculdade me mostrando autores como Stephen King, por exemplo, e eu maravilhado com uma literatura de terror com a qual eu não convivia, né? E eu também concordo com você que o jornalismo ele nos ajuda. E aí eu estou acrescentando, né? Ele nos ajuda a escrever, mas ele nos é um pacto com o diabo, né? Porque ele nos ajuda a escrever, mas nos prende numa técnica, né? Pois prende na técnica da qual eu queria fugir e não tinha estrutura para fugir. Eu me deparei, assim, um dia eu li um texto que eu fiz na faculdade e era realmente um texto horrível. Era muito mal feito. Eu tentava escrever de um jeito diferente e você vê claramente ali que eu não tinha base para fazer, para completar o que eu queria. É como um cara que quer jogar bola super bem, mas nunca treinou, não tem preparação física. Não acontece. Eu fui buscando a literatura mais velho. E o livro que conscientemente é mais marcante para mim nesse sentido foi 100 Anos de Solidão. Que eu fui lendo o Gabriel Garcia Marques e foi, caramba, dá para contar uma história dessa forma? Foi mais ou menos isso. E daí a literatura, eu fui sentindo que quanto mais eu lia literatura,
melhor eu resolvia os meus textos no jornalismo. Porque eu sempre quis ir para um lado mais diferente. Eu acabei indo para o esporte no jornalismo porque no esporte eu tinha mais liberdade para contar histórias do que no noticiário do dia a dia. O que é um erro, né? O jornalismo tem histórias maravilhosas em cada buraco de rua. Cada buraco de rua é completamente diferente um do outro. A gente tem esse termo, né? O buraco de rua no jornalismo. Vai cobrir buraco de rua. Como se fosse tudo igual, mas não é tudo igual. Eu entendi que o jornalismo não dava conta, como linguagem, quando eu comecei a escrever perfis. Quando eu comecei a escrever perfis, eu percebi que ele não dava conta. E aí eu queria emendar, André, com uma questão colocada pela tua irmã, pela Carla, né? Que ela perguntou quando a gente fala da relação entre jornalismo e literatura, né, que é essa questão agora, os grandes jornalistas, eles parecem aqueles que a gente acompanha, o jornalismo, tanto o movimento do jornalismo literário nos Estados Unidos, mas aqueles que apareceram em outras épocas históricas, parece uma certa predisposição, e eu acredito um pouco nisso por conta da limitação da linguagem jornalística, de que os grandes jornalistas, grandes textos, né, eles acabam inevitavelmente flertando com a literatura, né? Mas é uma literatura de prosa, geralmente, diferente da sua literatura que foi para a poesia, né? Em que momento a prosa jornalística precisou de linguagem literária, estrutura de poesia? Porque assim, a literatura é o ápice da experimentação do dizer, né, com a palavra. O que eu quero dizer, eu vou dizer como de modo mais apropriado. As grandes metáforas, as grandes construções literárias que você fala, como é que o cara disse isso, normalmente é essa busca, como é que eu vou dizer isso da forma mais própria, e não usando frases feitas, não usando conversa de elevador. É isso, a poesia e a literatura é uma busca por dizer de forma mais apropriada possível. E daí é que você acaba distorcendo até o sentido de uma palavra ou outra, tal, criando um neologismo, fazendo uma construção que não é comum, para poder dizer de forma mais apropriada aquilo que você quer dizer. Guimarães então, eu acho Rosa, que nisso... Né? Guimarães Rosa é um exemplo extremo, mas o Gabriel Garcia Marques, todos os grandes escritores, você vai... As grandes autoras, os grandes autores da história, tem essa busca. Você identifica com muita facilidade. Eu acho que é nisso que se aproxima, Marcos. Entendi. Você estava falando antes, só para terminar, amarrar a história, a cultura, a TV Cultura me dava espaço para unir literatura com jornalismo nesse sentido. E daí, até para eu errar, para exagerar e tal. E a ESPN também. É que esse tipo de jornalismo que a gente curtiu tanto fazer perdeu espaço, né? Normal, é o cavalgar do jornalismo, do capitalismo. Eu queria te colocar uma outra questão, uma questão que quem colocou aqui nessa conversa foi o nosso amigo lá dos tempos de faculdade, o Marcelo Sório. Normalmente se associa poesia à questão de sentimento, emoção, precisa sentir, né, a poesia. Ele está perguntando até que ponto no teu processo criativo de poeta, no teu trabalho com poesia, até onde é emoção, até onde é razão. E se você, quando faz poesia, pensa a poesia inclusive em termos matemáticos, de estrutura de texto ou não? Eu não penso em termos matemáticos, assim. Essa matemática, ela é normal para quem faz poesia metrificada, por exemplo, um soneto. Nosso amigo querido Alessandro Padin, ele é um sonetista. Então ali você tem a contagem das sílabas e tal, das sílabas poéticas.
Então, também tem esse aspecto matemático, né? Mas o que está por trás ali é um dizer. O lance é... Você pode fazer poema de qualquer forma, mas quando acontece essa fricção, essa faísca que a gente chama de poesia, normalmente é por meio de ferramentas mais conscientes, né? Porque se você contar o que você sentiu, hoje eu estava na rua e daí eu vi um pássaro na árvore e tal, e daí você vai contar aquela cena bonita que você vivenciou, vai ficar nisso. O cara que vai te ler vai saber que você viveu aquilo e que você sentiu aquilo. Você diz que ama alguém, tal, eu amo tanto que me dói o coração e dói o pé e o dedão. Tudo que você vai poder acessar é que a pessoa sentiu aquilo. Tá, que bacana que você sentiu isso. Que bonito que você sentiu isso. Outra coisa é o leitor vivenciar por ele mesmo o texto, ou a partir do texto, alguma coisa. É aí que acontece poesia normalmente. Essa é a diferença. Então, às vezes, para você construir algo que se assemelhe àquela sensação que você teve, que foi poética, com certeza foi, você tem que contar uma outra história, de um outro jeito, que não é contar desse modo direto. Esse é o desafio. E daí, se você vai para o Drummond, para o Cabral, para Cecília Meirelles, para Wisława Szymborska, para Ana Martins Marques, para Marília Garcia, enfim, eu vou dizer um monte de nomes. Você vai para os grandes poetas, para as grandes poetas da história, o que você vai achar é isso. Não é a gente contando o que viveu, o que acha, ou dando uma opinião nem nada. É construindo uma vivência por palavras. André, a gente também precisa... o tempo da live é limitado e a gente deve ter aí uns 2 minutos ou pouco menos para poder conversar. Né? Mentira, você está com fome, quer ir lá? Não, é que, passou muito rápido. A conversa é boa quando a gente não sente. E é importante que tem gente, que você citou o Alessandro Padim, né, amigão nosso, com quem eu falo quase todos os dias. Ele está acompanhando o nosso encontro aqui, o Roberto Facoro, também lá do Tempo da Facos, o Ronaldo Andrade, escritor. É poeta também. Né? Muita gente acompanhando a conversa. Eu não sei exatamente quanto tempo a gente tem, vai aparecer faltando 30 segundos, e aí eu vou te avisar, vai explodir, aí a gente se despede. Tá bom. E aí eu queria te fazer, acho que a última pergunta. Poesia, no meu modo de entender, requer tempo, requer uma desaceleração para você poder vivenciar a poesia. Né? Como fazer poesia em tempos tão corridos de produtividade de alta velocidade? Você tem 20 segundos, cara. É mais fácil do que a prosa. Acelerar. A prosa você faz todo dia, você tem que fazer todo dia. A poesia não. O poema vem, você escreve, você guarda na gaveta, daqui a 20 dias você trabalha nele de novo, depois de 20 dias trabalha de novo, e daí ela acontece.